Quando eu resolvi fazer este vídeo, eu conversei com a minha diretora de jornalismo aqui da Rede NEP de Comunicação e ela foi terminantemente contra. Ela disse: como pode você querer fazer uma entrevista e colocar nos meios de comunicação que estão nas suas mãos um homem que tem sido criticado por tantos? E nesse momento então foi que eu entendi que era hora de trocar a minha diretora de jornalismo. Porque eu imaginei, já pensou, se aqueles homens do tempo de Jesus ficassem olhando para as críticas que Jesus sofria, eles também não estariam andando com Jesus, talvez o cristianismo não existisse, nada disso existiria. Então eu quero que você, povo de Deus, que tem comunhão com a palavra que Deus tem colocado na minha vida, eu quero que você vigie, eu quero que você preste muita atenção, porque o ano de 2012 vai aparecer muita gente na tua casa, muita gente se dizendo teu amigo. Mas eu quero apresentar para você um amigo de verdade que ao longo desses últimos 4 anos tem caminhado junto com a igreja, ajudando a igreja nos seus projetos e apoiando todos os trabalhos sociais da igreja. Então preste muita atenção e não deixe se enganar. Meu nome é Fábio Jordão, eu sou presidente da Assembleia Universal Deus é Amor, diretor da NEP Comunicação, diretor do Projeto Jovem Aprendiz e apresentador do programa Convocação de Fé. Com vocês, a entrevista realizada com Oscarzinho, o presidente da Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto. Deus está aqui, Ele está aqui, olhando seu louvor, a sua oração, sem te questionar, mesmo que não haja uma fé gigante dentro do seu coração. Tem que acreditar que para se alcançar a vitória, o milagre, a tua salvação, não é o que se fez em obras e o que ainda irás fazer. É questão de fé para que haja um milagre. É questão de fé para que haja salvação. Ouvir a palavra, guardar a palavra, escondê-la no seu coração. Muito bem, você amigo que está acompanhando a programação aqui por este canal. Agora nós estamos dentro do gabinete do presidente da Câmara dos Vereadores de São José do Rio Preto, Oscarzinho Pimentel. E dentro do programa Convocação de Fé, eu quero mostrar para você que quando Deus entra na vida de uma pessoa, tudo pode mudar. É como eu sempre digo, os planos de Deus sempre se cumprem. Se você quiser, ele vai se cumprir. E se você não quiser, ele vai se cumprir também. Então, Oscarzinho, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Convocação de Fé. Existem muitos amigos hoje que vão ver a sua história, vão conhecer a sua história e vão saber o quanto Deus é maravilhoso na vida das pessoas e o quanto Deus pode mudar a vida das pessoas. Então, com vocês, Oscarzinho Pimentel, presidente da Câmara dos Vereadores de São José do Rio Preto, no nosso Convocação de Fé desta manhã. Fique ligado com a gente volta em instantes. É questão de fé para que haja um milagre. Estamos de volta com o programa Convocação de Fé. Esse é o nosso canto do testemunho, é o momento do testemunho, e você vai ouvir a história do Oscarzinho Pimentel. Então, Oscarzinho, muito obrigado por ter nos recebido aqui no seu gabinete, muito obrigado por ter aberto aí toda a sua estrutura para a nossa programação.
Quais são as suas primeiras palavras para os amigos que estão nos assistindo agora? Primeiro, dizer um bom dia a todos, né? E desejo a paz a todos, né? A paz do nosso Senhor Jesus. E como você disse, Fábio, Deus trabalha a vida da gente. Quando você pede, e às vezes quando você não pede também, que Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece o seu clamor e sabe realmente o que você precisa, o que você não precisa. O que nós precisamos é correr atrás, lutar para conseguir, né? Que Deus tem ajudado. E sempre estar orando, procurando a Deus e louvando a Deus, que isso é muito importante, porque às vezes a gente perde aí 1 hora, 2 horas, 3 horas batendo papo em qualquer lugar, qualquer canto da nossa cidade. Nós não temos aí a paciência de estarmos aí 2 horas dentro de uma igreja louvando e agradecendo a vida, a Deus pela nossa vida, pelo ar que nós respiramos e até pelas conquistas que nós conquistamos, né? Que nós temos conquistado. Às vezes você consegue uma coisa extraordinária e não tem tempo para ficar agradecendo a Deus. E quando agradece uma vez só, já está fazendo outro pedido. Então Deus é maravilhoso, Deus é bom, e Ele tem feito na minha vida uma obra muito grande. Muito bem. Você que ainda não conhece o Oscarzinho, eu vou fazer um breve resumo sobre Oscarzinho Pimentel, o reizinho da região norte. Muitas pessoas, ao longo da sua trajetória, até usaram o termo reizinho da região norte com uma maneira pejorativa. Por quê? Porque tal qual Jesus Cristo do tempo dele, quando ele dizia que ele era o Filho de Deus, que ele era Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, naquele tempo, a sociedade local já dizia: Nazaré? O que pode vir de bom de Nazaré? Como pode ser o Filho de Deus vindo de Nazaré? E fazendo até uma analogia da história do Oscarzinho com a história de Jesus, da mesma forma Oscarzinho, quando ele iniciou a trajetória política dele em São José do Rio Preto, ele era o Oscarzinho da região norte. E a sociedade local pensava da mesma forma como pensavam de Jesus na época. O reizinho da região norte, o que pode haver de bom na região norte? Aquela região norte daquele tempo, né? De 10 anos atrás, tão desfavorecida da sorte, não é verdade? Mas é exatamente isso. Deus tem um projeto para aquele lugar. E aquele que era o reizinho da região norte, o desprezado, ou muitas vezes até motivo de chacota para muitos, hoje é o presidente da Assembleia Legislativa da Câmara dos Vereadores de Rio Preto. E é só o começo, tem muito mais para ver. Ele hoje é advogado formado, é pós-graduado, e você então vai ter a oportunidade de conhecer um pouco sobre esse homem. É um homem servo de Deus, casado, pai de filhos, e que tem muita história conquistada ao longo desses 10 anos na política de Rio Preto. E é justamente Oscarzinho Pimentel que você passa a conhecer a partir deste momento. Oscarzinho, conta pra gente como é que foi essa trajetória de sair lá da região norte, que pode haver de bom na região norte de Rio Preto, e virar presidente da Câmara dos Vereadores de Rio Preto. Nós vamos falar sobre política já, mas agora eu quero conhecer o homem Oscarzinho. Vamos falar então com o nosso espectador agora sobre essa trajetória, Oscarzinho. Então, Fábio, e vejo também você é uma pessoa ser iluminada por Deus para chegar. Eu não imaginava, né, que dessa entrevista a gente chegava nesse ponto que eu sempre gostei e gostaria de estar falando ao povo evangélico, ao povo de São José do Rio Preto, né, sobre a minha trajetória. Por quê? Eu nasci na Zona Norte, na região norte. Nasci no bairro Vila São Jorge, né? Lá nós construímos um comércio, lá eu vivo minha família do meu pai. E ali era tudo terra, né? A rua era terra, não tinha iluminação, né? E nós brincávamos ali de salva-pega, que andava o Dourado inteiro pegando, uma brincadeira passada de um dia para o outro, né? Varava a noite, e assim que eu vivi lá, né? E eu fui crescendo com as dificuldades que temos hoje aí, nesse loteamento irregular de São José do Rio Preto. É muito parecido, cheio de buraco. Quando chovia, aqueles buracos enormes, a gente entrava dentro da poça d'água para brincar e tal. E não chegava o ônibus até lá também. E meu pai sempre foi um líder de bairro. E meu pai que corria atrás
E eu via meu pai, espelhei no meu pai como meu ídolo, uma pessoa, né, que conseguiu a primeira linha de ônibus para a Vila São Jorge. O ônibus não chegava até um determinado ponto que era necessário, ia até um certo ponto. Depois, outra luta de novo, aí chegava a passar no bairro todo, né? Ele levou passando para a região norte, para o bairro de São Jorge, o primeiro orelhão público, telefone público, doado pelo bispado. Ele tem foto do jornal de 1966, 68, do bispo, que foi embora para a Itália, que já faleceu, daquela ocasião, doando a linha telefônica para ele, do orelhão, né? E o asfalto, a iluminação quando veio. Então eu sou daquela época, eu vim da região norte assim, desde criança, batalhando. E quando nós chegamos numa certa idade, que a gente vê que a luta do meu pai naquela ocasião, só tinha o nosso comércio, hoje você vê que tem vários comércios no bairro, tinha que ser continuado, tinha que continuar por alguém. Você vê alguns vereadores que foram reeleitos, ou eleito e reeleito, né? Mas não trabalhavam para a região norte de uma forma intensa e da maneira que realmente a região norte necessitasse, que realmente precisava. Foi dentro desse contexto que eu comecei a ser candidato a vereador. Mas você me conheceu, uma certa idade minha, né? Morava ao seu lado, vizinho, e vendo a família humilde, simples, né? Mas como nunca deixei de concorrer. Eu ouvia todo mundo falando lá, há 20 anos atrás, você não tem chance de ganhar, você não ganha, tem que ter dinheiro na campanha. Você não tinha patrocínio. Eu aprendi a fazer campanha sozinho, né? Sem ajuda, assim que eu falo de financeira. Ajudei a fazer campanha sozinho, juntamente com meus amigos e meus familiares. Porque sem o apoio da tua família é difícil. E sem o apoio dos amigos também é difícil, né? Então eu fui, primeiramente, Deus põe a mão, porque se onde ele não colocar a mão não vai. Me deu uma certa experiência fazendo campanha, porque eu tinha que fazer diversas campanhas, né, para ir cada campanha se adquirindo mais conhecimento, mais amizade, mais experiência, né, você evitando o desperdício de tempo na campanha, enfim. Em 2000 nós conseguimos aí ser eleito pela primeira vez e tem algumas matérias do jornal, como você disse aí, pessoas fazendo chacota, jornalista, né, e radialista também, até porque até colocaram como reizinho da Zona Norte, e usou de uma maneira maldosa, mas que eu admiti, aceitei, e uso isso, e todo mundo, até hoje o jornal coloca como reizinho, porque eu parti para a conquista da região norte, né? E hoje eu posso estar discutindo com qualquer pessoa, e eu não acredito, e nenhum vem falar que é mentira ou de querer desfazer a conquista que eu falo que eu tive para a Zona Norte, para a região norte. Uma vez que toda a campanha eu coloco no meu material as principais obras, porque não dá para colocar tudo que nós conquistamos nesse período, porque é muita coisa. Hoje a região norte é outra. Tanto é que ela melhorou tanto que foram já pessoas do centro, empresário, que começam a aplicar na região norte. Hoje tem a CIRP lá. Então, o que faz? Quem vai para lá e começa a ver o crescimento, a melhora, a modificação, já quiser até trocar o nome da Zona Norte por região norte. Não é verdade? Nas últimas eleições eu vinha usando Zona Norte. Hoje já tem até lei aprovada pela Câmara que passa a ser chamada de região norte. Né? Então você vê como mudou. Né? E nesse período, logo de eleito, uma das promessas de campanha minha era tirar uma das coisas que mais colocava a região norte assim, em uma depreciação, que era o cadeião. Nós tínhamos um cadeião lá, que abrigava preso e que vira e mexe, tinha as rebeliões, as fugas. Né? O primeiro ato meu como vereador foi
lutar para retirar o Gavião da região. E hoje aquele local é uma faculdade, né? Uma faculdade de tecnologia, não é verdade? Mas nós vamos falar sobre isso em instantes. Certo. Isso é para você ver, meu amigo. Quando a palavra de Deus chega na vida de uma pessoa, aquele que é motivo de piada, aquele que é motivo de más palavras, de coisas ruins, acaba sendo exaltado. Porque o próprio Jesus disse que bem-aventurado é aquele que se humilha, porque ele será exaltado. E assim é a vida do Oscarzinho Pimentel hoje. Reizinho da região norte, depreciado, desvalorizado, humilhado, mas assumiu a sua condição de humilde e confiou naquilo que Deus tinha para a sua vida. E hoje está aqui falando com você como presidente da Câmara dos Vereadores de Rio Preto. Vamos fazer um breve intervalo comercial. A gente volta já já com mais Oscarzinho Pimentel para você. Fique ligado.